Você falou que o homem troca de carro. Pode na BID trocar de carro. Eu troquei de carro tem uma semana. E nem separou, né? Tô com o carro da BYD, mas com a Rafa tá tudo Graças bem. a Deus. A Rafa também fez meu outra plástica, não. Depois que nascer a Lara, ela vai fazer a plástica. Já trocou de carro, tá tudo ela certo. tá se cuidando muito bem, inclusive ela usa aqueles cremes pra não dar estria e tal, Áticos, né? da Áticos. Enfim. Vamos ver, se precisar a gente faz, né? Mas eu mando ela lá na Laura antes. Ou avaliar se precisa mesmo, né? Porque santo de casa não faz milagre lá, ó. Não, se humilhando pra poder fazer uma cirurgia. Gente, você acredita? Tadinho. O Augusto ela já pediu o Augusto pra operar ela também. Ela tá com a orelha rasgada de usar brinco. Ah, meu Deus. Mas só assim, uns 2 anos. E aí... Lamentável, né, gente? É, lamentável. Vou dar uma indicação de cirurgiões. Eu já até levei o kit pra fazer isso em casa. Nem sei se eu podia falar isso aqui. Mas aí um dia alguém lá no condomínio acidentou, eu usei o kit da Rafa em outra pessoa e acabou o kit. Enfim, Não, pois é isso que é interessante. Também tem isso, né? As coisas não podem ser muito fáceis, senão, não, peraí, vamos pensar, né? Não tem que ter tanta oferta, né? Você fala isso tudo porque você não é casado com cirurgião plástico, então você ia falar outra coisa. Então é isso que a gente está falando, né? De ser algo de fato que é importante, que é necessário, que não é banal, que não é simples, porque não é. A sua fala nisso me chamou a atenção que eu brinco que se eu fosse a Anitta, né? Porque, né? Eu ia ter toda rebocada, sabe? Então, no início você falou assim, não é só o teu recurso financeiro que eu posso fazer, eu tenho que realmente avaliar se eu preciso fazer isso, né? Sim. É o que você falou, não é porque a Rafa é casada com o Thiago e a Paty tem o pai, marido, irmão, todo mundo que vai fazer um monte de coisa, né? Sim. Lamentável, né? Se eu fosse a Anitta ou a Rafa ou a Paty, eu ia te dizer como é que seria. Você ia ter feito lipo aonde? Eu no braço, já tô esperando já, né, gente? A papada, tô esperando Sculptra. Foi tudo. Aí depois ia ser o quê? Que se você fizesse isso tudo, depois vinha mais o quê? Porque sempre tem, pode encher um pouco mais da bunda. Coisa pra poder fazer tem sempre. Sempre. E você contou no início do nosso papo aqui sobre o seu nariz. Isso. Eu quero que você conte, que depois eu vou contar sobre o meu. Tá bem, então pode falar só a vez do seu nariz. Vai. Não, então, eu sou descendente libanesa. E a questão do nariz é bem marcante ali, né, para os libaneses. Então, somos 3 filhas, eu sou a filha mais velha, eu sempre fui a cara do meu pai. E as pessoas falavam, nossa, mas é igual seu pai de peruca. E eu achava aquilo o máximo, que eu sou agarradíssima com ele, assim, uma coisa afetiva, bem edipiana, para falar uma linguagem aí mais psicológica. E aí, a vida toda eu sustentei que eu amava meu nariz, porque eu era a única que tinha o privilégio de parecer com meu pai, mas é de fato um nariz muito marcante. E então fui sustentando isso a vida toda. Em 2020, com a pandemia, eu sou psicóloga, também sou docente, a gente começou a dar aula online, né, ensino remoto emergencial, e eu comecei a ver muito meu rosto ali no vídeo. Falei, gente, nossa, acho que alguma coisa tá mudando, acho que o nariz continua crescendo, porque dizem isso, que o nariz e a orelha nunca param de crescer. É verdade? Dizem isso. E aí me explicaram que não é isso, é porque o nosso corpo, o nosso rosto vai envelhecendo, vai perdendo colágeno, e aí vai aparecendo mais a protuberância, né? Entendi. E aí eu falei, bom, eu vou então procurar saber sobre isso. Eu comecei também com a pandemia, eu comecei a olhar mais as redes sociais e começaram umas postagens que eu falava, gente, olha que interessante, nossa, parece que isso é pra mim. E aí começou a chamar muita atenção e começou a ter E a internet tem isso, né? Você começa a olhar uma coisa, uma puxa a outra, começa a aparecer tudo pra você. Apareceu na lista pra você tempo daí em diante. Esse algoritmo é bom, né? Muito bom. E aí eu fui, né, fiz uma consulta só de curiosa e de repente eu vi a possibilidade de fazer. E aí, uma semana antes da cirurgia, eu estava almoçando com meu marido e meus filhos, eu comecei a chorar muito, né? E meu filho, o que foi, mãe? Eu falei, tô com medo de ficar diferente do meu pai. Aí eu fui me dando conta que eu estava angustiada, eu não sabia porque eu estava angustiada, né?
Aí meu filho falou assim, mãe, você precisa conversar com o vô sobre isso. E aí eu liguei pro meu pai, falei, pai, eu preciso te falar uma coisa. Eu não conseguia falar, tanto que eu chorava. E chorava. Eu me lembro que eu estava no estacionamento do supermercado, e chorando. Meu pai, minha filha, o que foi? Você tá com medo? Você tá com medo da anestesia? O que tá acontecendo? E aí eu consegui falar, eu tô com medo de ficar diferente de você, pai. Aí ele falou, não acredito, ele ria tanto. Eu acho que ele ria e chorava ao mesmo tempo. Ele, minha filha, falei, eu adoro parecer com você, eu quero ficar parecido com a nossa família. Olha que, assim, que eu não tinha ideia do que ia me angustiar, o que eu me protegi a vida toda, dizendo, eu amo meu nariz, eu amo meu nariz. E quando eu falei com as pessoas, não, eu vou fazer a cirurgia plástica, uai, mas eu achei que estava bem resolvido para você. Eu falei, estava, mas agora na pandemia eu tô pensando diferente. E aí eu fiz a cirurgia, e foi tão interessante que aí eu fiz a cirurgia, e eu não tinha expectativa, porque eu não pensei nisso a vida toda. Tem gente que pensa a vida toda, né, numa questão. Eu não. E aí uma pessoa fez assim pra mim, Laura, e aí, você tá se sentindo assim mais bonita? Mas eu sempre me senti linda, autoestima, coitada de mim, né? Coitada de mim. Mas você tá mais feliz? Eu não, eu sou o max da felicidade desde sempre. E eu falei isso. E aí, mas assim, hoje, tem 3 anos que eu fiz. Quando eu olho no espelho, eu falo, gente, olha que bacana, eu podia ter feito antes, né? Ficou leve, né? Mas, né, eu conversei bastante, né, com a profissional e falei, olha, tem que ser sutil. Não, você não quer um narizinho assim, não? Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso permanecer com a minha identidade, eu não quero uma mudança radical, porque eu gosto da minha imagem, é importante para mim, a minha vida afetiva. Só que é uma paciente analisada, é diferente, né, gente? Assim. E aí... Procurou algum apoio psicológico? Foi pros livros? Por 15 anos, assim, eu tenho. Então, assim, tem bastante clareza disso e... Enfim, eu achei que foi uma experiência tem clareza e ainda assim ela se sentiu mal porque não ia parecer com o pai. Eu acho que nem você tinha consciência do impacto que isso poderia gerar, né? Eu acho que eu tinha, por isso que eu deixei os 45 do primeiro tempo, né? Assim, chegando pra fazer. Tem gente que faz cirurgia muito cedo, né? Eu operei uma paciente, nem sei se chegaram a contatar você, ela queria fazer rinoplastia. E aí, um pouco antes de operar, momentos antes de entrar na sala de cirurgia, ela tinha uns 30 e poucos anos, ela me chamou para conversar junto com o pai dela. Então, tinha uma história parecida de apego ao pai. Sim. E ela muito insegura, eu propus de não fazer o procedimento naquele momento. E isso ia acontecer ali, 5 minutos depois. E eu senti que ela estava um pouco... angustiada, não estava 100%. Mas ela me convenceu que estava tudo bem e a gente fez o procedimento. À noite, no final do dia, eu passei para vê-la para dar alta. E aí ela não estava bem. Ela falou, Thiago, não, eu quero ficar no hospital. Tava assim, ofegante, um pouco de falta de ar e tal. Eu falei, não, você não está bem, fica aí no hospital. No outro dia eu voltei. E aí ela já estava assim... transtornada, ela não se reconhecia, pedindo para voltar a ser como era antes. Foi rinoplastia. Querendo, Thiago, eu não quero mais, desfaz a cirurgia. Mas assim, estava claro que eu não estava conversando com aquela pessoa, eu estava conversando com alguém que não sabia o que estava falando e tal. Foi uma novidade para mim, eu nunca tinha passado por isso, nem nunca passei, foi a primeira e única vez. E aí naquela hora eu saí da sala, a enfermeira do setor estava ali, eu falei, ó, não sei se tem psicólogo ou psiquiatra aqui no hospital, mas eu preciso de ajuda. E aí chamei o familiar dela que estava na sala, não era o pai, e ele falou, olha, ela tem uma psicóloga, faz acompanhamento, a gente já ligou para ela e ela tem uma consulta para daqui tanto tempo. Então assim, isso aí me assustou tanto, eu estava começando, então eu não tinha tanta experiência. E aí, como que é isso? Como que é a pessoa não se reconhecer? Você viveu esse medo antes da cirurgia, mas isso caiu para ela depois disso, e aí já era. Né? E olha que interessante, você falou que ela já tinha psicólogo, então eu penso que seja interessante, às vezes ali na anamnese, perguntar, já fez algum tratamento psicológico, psiquiátrico, né? É porque às vezes é uma pessoa que nunca teve nada e de repente, mas raramente isso acontece. Em geral, a pessoa...
ela traz a história dela. Então, ela já tem, às vezes, um quadro de ansiedade, embora hoje a ansiedade seja algo muito presente na vida de todo mundo, né? Mas faz um acompanhamento mais de perto, toma alguma medicação, tem algum histórico, né, de acompanhamento, porque isso chama atenção, né? Aí você vai entender o contexto. Pode dizer igual eu, não, eu faço análise a vida toda, mas o meu faço mesmo. E tem a questão da profissão, e isso me prepara, né, para a vida. Mas tem pessoas que fazem por uma questão psicopatológica. Sim. E aí é complicado. O que eu ia falar do meu nariz é justamente isso, porque desde pequena meu pai tem um nariz enorme. As pessoas sempre falam que eu tenho nariz igual do meu pai e tudo mais. Então eu cresci, as minhas primas falavam, nariz, dorme com o pregador aqui, mano, pro seu nariz afinar e tal. E esse, quando eu era mais nova, juro, foi a Bruna, tá, Bruna? Eu vou te mandar esse recorte. Segurar aqui pra ver se diminui. E ela tinha a orelha boa. E aí, quando ela era mais nova, eu falava que queria fazer. Hoje, você fala comigo assim, eu vou te operar o nariz. Eu não tenho coragem. Uhum. Eu morro de medo de olhar pro espelho depois não me reconhecer. E tudo que tem, que é muito definitivo, assim, tipo assim, não tem como voltar mais, diminuir o nariz, não tem como voltar pro lugar. Me dá calafrio, sabe? Tipo assim, vou fazer uma tatuagem, não tem como depois tirar pra me dar calafrio. Então, assim, hoje, eu acho que eu poderia ser essa paciente, eu poderia te dar super trabalho. É engraçado que... Tem simulador de nariz, não tem? Tem. No dia seguinte, essa paciente já estava mais tranquila. Sim. Ainda não era a pessoa que eu tinha conhecido antes de operar. Mas hoje é uma das pessoas que me mandam mais pacientes. E está super feliz. Então foi um momento... Da transição de... Não se identifica, não é? Foi o ápice ali. E o pós-operatório imediato, ele é denso, ali uma semana ali que você fica e fala, gente, eu não tinha ideia. E eu sou uma pessoa super esclarecida e eu não tinha ideia. Como estava com aula remota, eu falei, não, eu vou ter condições de dar aula. Sem condições, é uma semana puxada. Essas situações, né, como eu falei, de cirurgia grande, isso te põe para pensar, você começa a pensar, inclusive assim, gente, as coisas não são tão simples assim, né? A gente atende muito paciente que chega com medo de fazer a cirurgia plástica. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse medo, que tem várias variáveis, né? O medo de fazer um procedimento. Eu falo para elas que assim, o medo é importante, o medo nos protege, o medo faz a gente... Mantém a gente vivo, né? Pensar mais, exatamente, viu? Analisar, escolher um bom profissional e etc. Mas sabe, Augusto, você pode falar assim, medo de quê? Porque a gente está pressupondo o medo, mas que medo que você está falando? Quais variáveis? O que você acha? Como abordar esse medo? É o medo da cirurgia? É o medo de ficar diferente? É o medo do que vem pela frente? É o medo do resultado? Tem simulador, mas você também não pode garantir que vai ficar igual o simulador, né? Assim, não tem como garantir. Porque só quando tá ali, quando abre, que você vai ver o que é possível, de fato, né, fazer. Então, é até delicada essa questão do simulador, porque você mostra a pessoa e fala, então eu vou ficar assim. Tem que ser muito claro que é só uma ideia, né? Uma busca, não necessariamente vai chegar até. Mas dá um direcionamento, porque assim, eu tenho 39 anos, 39 anos que eu me olho com esse nariz. Então assim, qualquer coisa que vá me dizer mais ou menos como é que vai ficar, já me dá uma luz, né? Que é muito comum, paciente. Você chegou a comentar isso, operou o nariz há 3 anos atrás, opera e fala, por que eu não fiz isso há muito tempo atrás, né? Às vezes o medo aí, Augusto, eu tenho um preço a pagar. Antes todo mundo dizia, mas você é a cara do seu pai de peruca. Ninguém nunca mais falou isso. Aí isso me decepciona. Porque eu gosto de parecer com ele. Entende? Assim, é lidar com o preço da coisa. Eu tenho que pagar esse preço. Me sinto melhor. Eu nem sabia que eu me sentia mal. Mas eu me sinto melhor hoje. Mas ninguém fala mais que eu pareço com meu pai. Sabe? Assim. E aí ele contornou pra mim, ele falou assim, mas a gente parece de outras formas, a gente parece no jeito, a gente parece... então tá bom, pai, obrigada, autorizou. Também, né, gente? É importante, mas eu penso que seja isso, eu tô com medo, eu quero fazer, mas eu tenho medo, tá? Você tem medo de quê? Claramente, fala pra mim que medo é esse, porque é algo subjetivo. Ela pode dizer, não, eu tenho medo de ficar diferente, eu tenho medo da anestesia, tem gente que ainda tem fantasia sobre isso. E a gente está conversando aqui sobre essa questão da cirurgia estética, porque vocês também devem fazer cirurgia reparadora. Sim. Né? E são outras, devem ter algumas semelhanças, mas são outras questões envolvidas, que a pessoa vem porque de fato precisa fazer. Né? Era muito...
a questão da reconstrução de mama, né? A gente está passando pelo Outubro Rosa, questão do câncer de mama. A reconstrução antigamente era feita de forma tardia, né? O Augusto tem muito mais experiência que eu nesse assunto. A reconstrução tardia gerava todo um efeito psicológico na paciente de se aceitar com aquela mutilação, e agora a evolução, o avanço da cirurgia plástica, do tratamento, está trazendo uma reconstrução imediata. Então a paciente não tem aquela fase de se chocar e de sofrer do luto, e já está indo direto para tô doente e tô fazendo uma plástica para ficar perfeita. Né, Augusto? Como foi essa sua... Hoje em dia, né, tem a reconstrução imediata, né, que é a mais utilizada hoje em dia, justamente para pular essa depressão, ansiedade, né, porque a mama da mulher é muito importante, né, psicologicamente, símbolo, né, de feminilidade, maternidade, sexualidade. Então, a reconstrução imediata, teoricamente, a paciente não se sente mutilada e faz parte do tratamento. Os trabalhos mostram que a pessoa que faz uma reconstrução imediata, a imunidade é bem melhor, recuperação psicológica não tem nem comparação e, consequentemente, até o tratamento, a cura é maior. A importância da... Mas tem um lado... negativo também da paciente não sofrer esse luto. Como que é isso, Laura? Você aceitar um resultado um pouquinho mais normal para alguém que teve uma doença ou alguém que não vivenciou aquela mutilação? Eu entendo dessa forma que o Thiago está trazendo, assim, porque são etapas, né? Primeiro, até para ela aceitar, colocar algo no lugar, ela tem que entender que ela perdeu. E a gente tem essa cultura de querer resolver tudo, né? Não adianta querer pular uma etapa que é natural, que ela vai ocorrer de qualquer modo. Então, né, eu acho que fica a critério da mulher, não tem um ideal, mas em termos psicológicos, né, as fases têm que ser vividas assim, integralmente. Se está com a mama ali ou se não está, vai ser muito individual, mas eu penso que assim, ela vai viver o luto. Né, até para entender que aquela mama ali substitutiva não é aquela que tinha. Até porque, embora tenha bastante recurso, ela não fica exatamente igual, né? Mas, por outro lado, tem algo ali mais sério, que é a questão da doença. Também o foco dela, então, nesse aspecto, às vezes fica ali que tá sobrevivendo, tá bem, né? Então, acaba ficando ali sutil, né? O que eu ia falar da mama, gente, é porque também tem muito a ver com a nossa cultura, né? Teve uma época, eu me lembro quando eu era criança, que as pessoas faziam redução. E hoje as pessoas colocam prótese. Então, até a parte estética tem esse valor cultural que é dinâmico também, né? Assim. A gente teve a mama de reduzir. A pessoa com peitos enormes, quando era na época das mulheres frutas, né? Aí depois veio agora uma geração de Bruna Marquezine, Isis Valverde, Tayanara sem agora já volta. Agora volta com um pouquinho mais. Não é, gente? Haja grana. Ainda bem que a gente vai. Viu como é que eu fui sutil? Melão, melancia, queijo de morango. Aqui, eu queria que você, antes de acabar, que você falasse um pouquinho da questão da gestação. A Rafa, minha esposa, está grávida, 30 e tantas semanas. Que bonitinho. Como que é essa expectativa? Porque é uma pessoa, a Rafa, de novo, é uma pessoa que se cuida tanto, que preocupa com como ela está fisicamente. Sim. E aí, de repente, ela está mais inchada e tal. Apesar de estar muito bem, todo mundo olha e fala... A Rafaela está inchada, meu bem. Eu tô de 12 meses grávida. Poxa. Não, mas falando sério, ela se sente tá linda, inchada. Se sente, mas tá. Mas aí tem aquela barriga e tal. Como que o período o período da gestação é um período muito delicado. Desculpa, só para concluir. Sim. O Augusto com certeza recebe muitas mensagens. Doutor Thiago, eu quero uma consulta para amanhã, porque eu quero operar daqui 2 meses, que eu já estou parando de amamentar. Então, assim, a pessoa nem nasceu o filho, ou começou a amamentar e já está pensando em agendar uma consulta para fazer cirurgia plástica. Então, assim, e aí a gente explica, né? Tecnicamente, o paciente precisa esperar pelo menos 6 meses sem amamentar para fazer uma cirurgia da mama, porque tem alterações e tal. E assim, psicologicamente, como que funciona isso? De novo,
querer resolver tudo para ontem. Aproveitar o momento. É isso. Assim, primeiro você pode dizer pro paciente assim, respira, calma, né? Assim, mas é de fato isso. Tem tanta coisa envolvida, tem questão hormonal, tem questão social, tem muita questão envolvida. Ainda mais se ela ainda nem teve o bebê e já está pensando na cirurgia, calma, espera, deixa nascer. Eu não vou nem amamentar. Tudo Acontece, bem. né? Algumas mulheres tomam remédio para poder parar, secar o leite para poder operar. E é Mas muito incrível. louco. Essa decisão, às vezes, ela, na cabeça dela, ela tomou essa decisão antes mesmo do neném nascer. Então, antes do neném nascer, ela tomou a decisão. Não vou amamentar, porque eu vou fazer uma cirurgia, não vou prejudicar minha mão. Caramba, nem nasceu ainda, você nem sabe se quer E fora mesmo. que a amamentação ela vai trazer benefício também para a pessoa ali, na perda de peso, do útero, né? Tem isso, não tem? Então, eu penso que tem que esperar e experienciar. A pessoa tem que deixar o momento acontecer, porque a chegada do bebê é algo tão mágico e, por outro lado, mexe com a mulher, porque assim, né, logo após o parto, a questão da mudança corporal é muito intensa, né? Vão passar tantas mudanças por ali que tem que aguardar pelo menos 6 meses para ver o que vai acontecer, como vai ser essa chegada do neném na família, né? Se é o primeiro, o impacto é maior, se é o segundo, já é um pouco mais tranquilo, mas ela também já sabe o que vai acontecer com o corpo dela. Então, assim, tem que dizer assim, realmente, tem que esperar os 6 meses, eu penso, né? Que aí dá um tempo para tudo chegar no lugar, o corpo, a cabeça. É o que o né? Augusto falou. Aproveita o momento. Né? É isso. A cirurgia você vai fazer hoje para ficar feliz pro resto da vida, que tem mais 50, A gente vai estar lá 70 anos. atendendo daqui 1, 2, 3 anos, vamos estar lá, gente. Exato, a gente não vai sair correndo, a gente vai estar aqui. Olha, eu sou a pessoa que começa e que termina. Então, assim, eu Sim. inicio com alegria e falo, acabou, entendeu? Então, o nosso tempo está acabando. Queria agradecer aos nossos parceiros, patrocinadores, a Futuro Invest, com o BTG Pactual. Fala o nome. A BID lá, que você... A BYD, A BID, inclusive... com os carros elétricos. Isso, que agora ele vai circular pelas ruas com o carro elétrico, né? É isso aí, a gente fala tanto de tecnologia, de mini lipo laser, de recuperação rápida. A BYD traz tudo isso, né? Tecnologia. Você tá muito blog, você ganhou um carro? Não ganhei um carro. Pô, nenhum desconto eu ganhei um carro. Não acredito. Quem sabe? Eu vou melhorar na propaganda aqui, quem Isso. sabe. E a Ádicos. Ádicos, né? Que tá com a gente desde a primeira temporada. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Laura. Eu que Muito bom, agradeço, viu? eu que agradeço. Adorei. Foi ótimo, né? De conversar, se divertir e trazer Aprendemos informação pro bastante aqui pessoal, também. né? A dica do dia é ter sempre a psicóloga, gente, pra operar, pra não operar, entendeu? Pra ter, a gente vai Também não ficar é um dia, a gente vai estar lá. A dica do dia é: tem um bom psicólogo, o nutricionista e educador eu- físico. Pronto. Dica do Dr. Thiago, dica de ouro, hein, gente? Obrigada, até a próxima.